Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu assisti um vídeo essa semana. Olha, eu custei acreditar no que eu estava vendo. Primeiro, você vê bilionários e milionários pedindo para serem taxados, o que já é quase um milagre. E segundo, você vê um espaço da grande mídia dando voz a esse tipo de pedido, de clamor desses bilionários e colocando ali jornalistas refletindo a respeito disso. E aí eu lembrei que nas eleições de 2022 apenas um candidato defendeu a taxação das grandes fortunas. Eu vou mostrar quem é e trazer uma fala dele. Já vou adiantar que é Ciro Gomes. Mas antes de mostrar tudo isso aqui, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, faz parte, deixa o dislike. Se puder, compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, antes de trazer o vídeo, eu quero apenas dizer que uma campanha para qualquer cargo em disputa, prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, senador, ela não pode ser avaliada apenas pelo resultado eleitoral. Você tem que avaliar também as propostas que o candidato trouxe e como que elas impactaram a opinião pública, como que elas colaboraram para pelo menos colocar as pessoas para refletir. E nesse aspecto, a candidatura de Ciro Gomes não foi, digamos assim, vitoriosa eleitoralmente, óbvio, que o próprio Ciro certamente esperava ter mais votos do que teve, mas não é por conta dos votos que ele teve que você vai falar assim, nossa, foi uma candidatura inútil. Não, uma candidatura como a do Ciro, pelo contrário, foi muito útil para arejar o Brasil com propostas, com ideias que outros candidatos não traziam. Você pode ter muitas discordâncias com o Ciro, eu entendo, respeito. Nesse momento, por exemplo, tem muita pessoa que votou no Lula que, mas o Ciro tinha que ter ido para o palanque do Lula e está nesse momento magoada com o Ciro. Tem muitos bolsonaristas que tinham a ilusão que o Ciro nunca cogitou, e aí bolsonaristas achavam que o Ciro ia apoiar o Bolsonaro, ou ficaram tristes porque queriam o Ciro 100% isento, e ficaram tristes com o vídeo que o Ciro fez, dizendo que seguiria a orientação do partido e tal. Então, nesse momento, tudo bem que muita gente rejeita Ciro Gomes, porém, não dá para negar que as ideias que ele defendeu na campanha, e muito antes da campanha, são ideias que, se fossem colocadas em prática por qualquer governo, seriam ideias muito boas para ajudar, em especial, o povo que trabalha, o povo que produz e aqueles que mais precisam. E uma das ideias que o Ciro defendeu foi taxar grandes fortunas. Muita gente na época achou um absurdo. O Lula e o Bolsonaro se diziam contra pelos mesmos motivos. Que senão o capital foge do país. E citavam os dois o exemplo da França. Você está comparando Lula e Bolsonaro, que agora qualquer coisa é assim. Não, eu só estou dizendo que os dois eram contra taxar grandes fortunas, são contra pelos mesmos motivos, assim como o Sérgio Moro, quando era candidato, também era contra, e Ciro Gomes, desses candidatos com maior visibilidade, era o único que defendia tal medida. Eu quero aqui trazer, inclusive, um vídeo dele, rapidinho, vídeo de 1 minuto, e em seguida coloco o vídeo chocante da Band News sobre esse assunto. Vamos lá, então, para Ciro Gomes na Rede TV. A taxação sobre grandes fortunas, ela não sei se é o seu modelo, mas ela existe hoje em apenas 3 países desenvolvidos, né? Então, de que maneira funcionaria? Não provocaria uma evasão de divisas? E qual seria a linha econômica, né? Pensando na taxação de grandes fortunas, por exemplo, qual seria a linha? A minha proposta não tem similar em nenhum lugar do mundo. Ela é uma proposta que tem a ver com a concentração de renda brasileira, que não tem nada parecido no planeta Terra. Como eu lhe disse, se eu alcançar apenas na pessoa física patrimônios superiores a 20 milhões de reais, num país de 212 milhões de habitantes, eu acho 58 mil contribuintes. Não existe nada disso no mundo. Esse nível de concentração de renda é que exige que o Brasil, para abolir a miséria que hoje impõe fome a 33 milhões de pessoas e subnutrição a 125 milhões de pessoas, não é nada que eu queira perseguir ninguém, nem tenho nada contra rico. Eu apenas preciso pedir que os ricos compreendam que o Brasil não pode mais adiar uma ação que revogue a miséria. Bom, então vocês viram aí Ciro Gomes, aqui 1 minutinho, ele explica isso com mais detalhes no livro Projeto Nacional, Dever da Esperança. Isso aqui é um livro que, independente se você gosta do Ciro, não gosta, se já votou nele, se não votou, se não quer votar, é um livro bacana para ler, até para cobrar o candidato que quem assistir esse vídeo tem maior preferência. Agora, vamos trazer aqui o vídeo lá da Band News, que quando eu assisti, eu custei acreditar. Falei, não é possível que eu estou vendo isso aqui que eu assisti na Band News. Vamos lá, então, aqui agora para o vídeo, aqui alguns jornalistas importantes trazendo essas reflexões.
Milionários e bilionários de diversos países publicaram hoje uma carta aberta pedindo que governos aumentem os impostos sobre as grandes fortunas. Essa lista conta com cerca de 200 magnatas. E quem vai explicar para a gente o motivo desse pedido é o colunista de assuntos internacionais, Jamil Chad. Boa tarde, Jamil. Tem brasileiro nessa lista pedindo para pagar mais imposto? E aí, o que vocês acham? Tem brasileiro ou não, hein? Adivinha? Andressa, Diego, boa tarde para vocês todos. Não tem nenhum brasileiro nessa lista. Ei, a elite brasileira é brincadeira, né? Que certamente estão muito satisfeitos com a forma como estão ganhando muito dinheiro no Brasil, né? Então não querem ser taxados aqui no Brasil, mas lá fora tem uma galera que quer. Vamos ver aqui. Essa lista, pelo menos nesse formato original dela, são 200 magnatas, milionários, bilionários, herdeira da Disney, várias personalidades aqui da Europa, também dos Estados Unidos, mas nenhum brasileiro. E o que é que eles pedem? Eles pedem, na verdade, uma carta direcionada aos líderes políticos, aos presidentes, aos chefes de governo, dizendo o seguinte: olha, nessa era dos extremos, esse extremo, basicamente, que nós vivemos hoje, de uma riqueza que aumenta para muito poucos e de uma pobreza que explode para milhões de pessoas pelo mundo, isso é insustentável. E que, portanto, algo precisa ser feito. Um caminho é justamente aumentar os impostos sobre as nossas próprias fortunas. E fiquem tranquilos, não estamos falando aqui de um aumento generalizado dos impostos, não. Impostos aumentados apenas para esse grupo, essa elite mundial. E aqui só um ponto, eles estão pedindo para os governantes, tipo assim, presidente do país tal, nos taxem. Lembra lá do Boulos? Eu vou taxar o Meirelles. Agora é como se o Meirelles falasse: Boulos, me taxe, se o Boulos tivesse sido eleito. Se o Meirelles falasse: Lula, me taxe. Então é realmente uma coisa curiosa de observar. E aqui, vou reforçar o que o Jamil disse. Quem tem aqui no Brasil é assim, quando fala em taxar grandes fortunas, o Ciro disse, é acima de 20 milhões. E quando você fala nisso, a pessoa que tem lá uma motinha, um carro, uma casa financiada e tal, já morre de medo. Nossa, lá vem o Ciro querer taxar minha grande fortuna. Não. Né? Você é uma pessoa que não seria enquadrada, não seria taxada nessa proposta do Ciro. Apenas, o Ciro disse lá, 50 mil pessoas, ou menos do que isso, né? Acima de 20 milhões, para a gente ver o tamanho da concentração de riqueza no Brasil. Olha só o cálculo, e isso é um cálculo feito pela Oxfam. Cálculo feito pela Oxfam. Então, vamos registrar isso aqui. Houver um aumento de 5% apenas, nos impostos para esses ultra ricos, Andressa, o cálculo da Oxfam, que é uma entidade britânica, é de que os cofres públicos no mundo inteiro receberiam extra 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, só com 5% de aumento nos impostos. Vou repetir, 1 trilhão. O número é tão chocante que até o Jamil falou, vou repetir, porque é quase inacreditável. E 700 bilhões de dólares. Como eu não sei o que isso quer dizer na prática, né, eu pelo menos não conheço 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, a Oxfam foi tentar transformar isso em avanço social, basicamente em resultados. E o resultado é absolutamente impressionante. Com esse dinheiro de apenas um ano, seria possível retirar da pobreza 2 bilhões de seres humanos. Então, obviamente, há um enorme problema a ser resolvido. Esse grupo de ultra-ricos sugere o aumento de impostos sobre as suas próprias fortunas. E, claro, esse é um debate que está acontecendo em vários países do mundo hoje. E não acontece no Brasil. Insisto, vou insistir nesse ponto. Quem trouxe isso para o debate no Brasil foi Ciro Gomes. Tem mérito em relação a isso. Esse grupo, claro, quer pressionar, pelo menos nessa direção. Com o troco, daria para o IFAM recuperar os objetos que foram danificados lá no Palácio do Planalto, né? É assunto que a gente estava tratando aqui agora há pouco. E Jamil, as pessoas perdem a noção, né? Eu acho que ninguém precisa ser trilionário, né? Não precisa se desfazer da sua fortuna, né? Mas se a gente pensar que no mundo tanta gente passa fome, né? E tem pessoas que têm dinheiro que, enfim, nunca vai ser gasto, né? É algo assim... Gerações e gerações, né? Pois é. E, de fato, tem até uma
uma certa confusão, porque quando esses ultra ricos falam em aumentar impostos, ou alguns grupos falam em aumentar impostos, logo alguém vem dizendo, não, mas isso é comunismo, isso é... Não, isso não é comunismo, pelo menos nessa visão desses ultra ricos, é simplesmente garantir que a gente possa viver num planeta saudável, que também possa ser seguro, onde a democracia também possa estar garantida, porque inclusive na carta, é uma carta muito forte, é uma carta que inclusive relaciona a crise na democracia com, claro, a desigualdade social. Então, claro, se você tem uma situação de extremos, de extrema riqueza com extrema pobreza, é muito difícil que você faça uma democracia funcionar. Então, o que está em risco não é a receita ou o patrimônio daqueles ultramilionários. Eles continuarão a ser ultra ricos, sem dúvida nenhuma. Mas esse aumento do pagamento de impostos, segundo eles, ajudaria, pelo menos, a dar algum tipo de caminho para um mundo que vive hoje de extremos. Só um outro dado também bastante interessante, pela primeira vez em 25 anos, houve, ao mesmo tempo, um aumento da extrema riqueza e um aumento da extrema pobreza. Por algum tempo nós vimos, sim, um aumento no número de milionários e bilionários no mundo, mas isso acontecia ao mesmo tempo que você tirava muita gente da linha da pobreza. Sim, isso aconteceu na primeira década, por exemplo, desse século. Agora, isso já não está acontecendo. O que está acontecendo é, mais uma vez, uma concentração de renda. Isso foi agravado pela pandemia. Só um dado também pela pandemia, que é muito, muito impactante. 1% da população mundial acumulou 2/3, mais de 65% de toda a riqueza gerada. Vamos ver se tem lógica. 1% da população detém 66% da riqueza. É um negócio surreal, uma coisa tem que ser feita. Quando você fala, mas aí você vai lá, taxa, o Ciro quer taxar o super rico multimilionário, e o multimilionário, tadinho, vai ficar pobre. Pelo amor de Deus, o Brasil é um paraíso para super rico. Se você taxar 1%, vamos fazer uma conta aqui, a pessoa tem 100 milhões, o Ciro presidente coloca 1%, vai pagar isso aí uma vez por ano. Então ela vai pagar o quê? 1 milhão de imposto, desse tributo. Aí fala assim, nossa, mas coitado, aí o pessoal vai ter no final do ano só 99 milhões. Só que se ela aplica esses 99 milhões aí para receber a taxa Selic, o que ela consegue tranquilamente, o Brasil hoje a Selic é 13,75. Ela com os 99 milhões dela, ela vai ganhar no ano seguinte, supondo que a taxa seja mantida, né, 13 milhões, mais quase 14 milhões, sem sair de casa. É só para a gente ver, aí no final do ano ela vai ter o quê? 113 milhões. Aí o Ciro vai lá e taxa 1%, tira mais 1 milhão e pouquinho. Ela vai acabar com 112, aplicando isso. Então, se quem está preocupado com o super rico vai ficar pobre, não vai fugir também, porque uma alíquota moderada não estimula a fuga de capital, vai fugir para onde? Sendo que muitos países têm essa tributação. Nos últimos 2 anos no mundo. Para o resto dos 99%, que eu tenho certeza, Diego, Andrés, que nós três estamos nesse grupo, para os outros 99%, ficou apenas 1/3 do aumento da riqueza do mundo. Para as pessoas é uma desigualdade que, obviamente, é insustentável. Jamil, para as pessoas não acharem, né, que elas que são classe média vão pagar mais imposto. A gente está falando de pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro, né? Uma situação diferente. Não é a pessoa que é de classe média, tem até uma vida confortável, mas é assalariado, depende ali, é empresário, mas tem um rendimento mais baixo. Não é dessas pessoas que a gente está falando, são super, ultra ricos mesmo. Né? De forma alguma, nós não estamos falando daqueles que ganham, até mesmo, se a gente podia colocar aqui, 10, 20, 30 mil reais. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daqueles que representam uma parcela absolutamente ínfima da população mundial, mas que controlam 50% do PIB do planeta. Então, é algo absolutamente, eu diria, insustentável. E aí, quando aqui no Fórum Econômico Mundial, por exemplo, há um debate já há alguns anos, que isso não é abandonar o capitalismo, vamos agora procurar um novo sistema, ou o comunismo pode estar ganhando força, não é nada disso. É simplesmente salvar até mesmo o capitalismo, caso contrário, violência, destruição ambiental, instabilidade política é o que vem por aí. Turma, o Banco Mundial acabou de soltar o relatório.
surpreendente. Gostei muito, eu sou muito crítico em relação ao papel da imprensa na falha dela em conscientizar que muitas vezes a imprensa é garganta de aluguel do mercado financeiro, do sistema financeiro, mas nesse caso aqui, como é bom ver esse tipo de troca de ideia, enfim, de informação na Band News. Agora imagina se isso aqui fosse passado no Jornal Nacional, no Fantástico, no SBT, enfim, a Folha e outros veículos de comunicação colocassem luz, né, nesse problema, que é a desigualdade social, e algo tem que ser feito. E taxar as grandes fortunas é uma das medidas que poderiam ajudar quem mais precisa e não iria prejudicar tanto assim quem já tem muito. Então, pessoal, é isso. Quem gostou, acha esse vídeo importante, compartilha, senta o dedo, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.